Olá, colega alimentarista. Estou aqui novamente com vocês para poder falar desse mercado, que é o mercado do sistema agroalimentar, do setor agroalimentar, né? Para você se tornar um alimentarista. E nessa jornada de carreira para você se tornar um alimentarista, a gente vai seguir uma sequência. Nós vamos começar do porquê se tornar um alimentarista, por que buscar o agroalimentarismo, e depois nós vamos passar para o como você vai chegar a isso e o que um agroalimentarista faz ou um alimentarista faz. Então, logo depois da vinheta, nós vamos começar com a pergunta principal, que vai guiar toda a sua carreira. Por que você vai buscar o agroalimentarismo? Por que você vai se transformar num advogado alimentarista? Logo depois da vinheta. Com colegas bacharéis em direito, advogados, profissionais do direito, colegas também que têm interesse na área da produção de alimentos no sistema agroalimentar, nós vamos começar agora nesse segundo semestre a jornada da carreira das pessoas que querem entrar nesse setor que eu sempre reitero isso, faturou no ano passado R$ 2 trilhões, um T de tapioca. É muito dinheiro na mesa, tá certo? Mas o principal não é o dinheiro. É lógico, o dinheiro ele vai vir como consequência daquilo que nós vamos fazer, tá? Mas o principal é o porquê você vai entrar nesse setor agroalimentar. Então hoje, o tema que eu quero conversar com vocês é exatamente por que entrar nesse setor agroalimentar, atuar como advogado alimentarista, por que desenvolver esse setor. E aí eu vou contar um pouco também daquilo que tem se passado comigo e por que eu venho caminhando nesse setor há tanto tempo e qual é a orientação que eu daria se eu estivesse iniciando com alguém com a mesma experiência, né, que eu gostaria de receber, na realidade, essa orientação com alguém com a mesma experiência que eu, tá? Para poder me identificar, para quem não me conhece, está começando a ver o canal agora e acompanhar a jornada, meu nome é Frederico Cunha, eu sou um alimentarista. Alimentarista é um estudioso do sistema alimentar brasileiro e mundial, e eu tenho várias formações, por isso eu me especializei, né, nessa área. Então, eu sou médico veterinário de produção, eu sou produtor de alimentos há mais de 33 anos. Eu sou advogado, com especialização em Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável e Direito Público há mais de 22 anos. E sou nutricionista também. Então, com essas formações, eu direciono a minha carreira voltada para essa questão do setor alimentar. E por que o setor alimentar? Bom, desde quando eu fiz veterinária, quando eu estava cursando, inclusive, a veterinária, eu buscava o setor alimentar como um setor de interesse. Eu achava interessante a produção de alimentos, proteína animal. O veterinário é responsável principalmente pela fiscalização, orientação nessa produção de proteína animal, tá certo? Então, proteína animal é tudo aquilo que vem dos animais. Então, envolveu o animal, o veterinário normalmente está presente. Então, na inspeção, fiscalização de produtos de origem animal, como ovos, laticínios, leite, e também dos animais envolvidos, não só de proteína, tá? Mas no caso de abelhas, por exemplo, o veterinário também é responsável. No caso de peixes, no caso de frangos, né? Frango, carne de frango, no caso de carne suína, carne bovina, tudo isso o veterinário ele é responsável. Então essa parte me atraía e ainda na própria universidade, na própria faculdade, eu fui estagiário do CNPq na produção de vacinas, bolsista, né? Do CNPq na produção de vacinas, estagiário de pesquisa, para aumentar a produtividade de bovinos, né, inicialmente gado de leite e gado de corte, para produzir mais alimentos. Então, isso era uma área que me encantava desde a universidade. E nesses anos todos eu fui vendo uma série de promessas, né? Quando eu comecei dentro desse setor do agro, e aí vocês fazem os cálculos, né? A gente tinha aquela ideia do Brasil ser o país do futuro para essa área de agrárias, né? E o futuro é agora. E nesse ínterim eu formei também em direito, formei em nutrição e continuo desenvolvendo. E realmente eu tenho agora a convicção que o futuro está sendo agora e o futuro vai ser melhor à frente. Então, por isso que eu hoje chamo os colegas, principalmente profissionais de direito, né, bacharéis em direito, advogados, pessoas que atuam no setor das funções essenciais à justiça, para que possam participar dessa convocação e explicar o porquê que o alimentarista, né, aquela pessoa que vai entrar nesse setor, deve ser movido e deve ser impulsionado. Então, eu vou compartilhar com vocês alguns slides para a gente poder ter esse roteiro e vou explicar para vocês qual é a visão do alimentarismo, né, a visão do alimentarista, do advogado alimentarista. Ele vai entrar nessa área tendo a visão, o porquê, o propósito, essa missão, de que forma, tá? Então, por que buscar o agroalimentarismo, perdão, que é a primeira questão, e como advogar, por que se tornar um advogado alimentarista, né? Não é como. A gente está na primeira pergunta, que é o porquê. A gente vai fazer uma sequência em vários vídeos dessa orientação de carreira. Qual é o primeiro passo que você tem que entrar para poder se tornar um advogado alimentarista, um profissional dentro desse setor do agroalimentarismo? Você tem que buscar o porquê. Por que que você está indo para esse setor? Então, por que se tornar um advogado alimentarista?
E aí vem a função principal, o porquê. E aí a gente vai discutir muito sobre isso, o porquê. E sempre quando a gente estiver meio perdido, voltem para o porquê. Tá? Essa é a origem de tudo, é a base de tudo para que você siga uma carreira bem exitosa, bem sucedida. Inclusive, tem sido sempre a minha orientação desde o começo na área do direito, né? O porquê. Bom, hoje eu trago o porquê que é do Instituto Alimentarista Brasileiro, né? A minha empresa de educação, de treinamento, ensino, e que busca exatamente orientar, educar, ensinar, compartilhar conhecimentos com esses profissionais da área do direito. Então, por quê? Colocar o Brasil como líder mundial na produção de alimentos. O Brasil ele já é líder em alguns alimentos, mas eu creio que nós consigamos ser líder mundial em quase todos os alimentos, né? Então, alguns alimentos que nós não atingimos ainda, nós temos escala, a possibilidade de atingir. E esse é o objetivo do advogado que vai entrar nessa área, ou o profissional de direito que vai entrar nessa área, ou qualquer outro profissional. Buscar sempre que aumente-se a eficiência e a qualidade da produção de alimentos para que o Brasil possa chegar a ser líder mundial na produção geral de alimentos e ser conhecido como uma nação alimentarista. O que é isso, Fred? É uma pátria alimentarista. O que é isso? As pessoas falam que o Brasil vai ser o celeiro do mundo. O Brasil, eu não vejo no Brasil essa função de celeiro do mundo. O celeiro do mundo é celeiro, para quem não sabe, é um local onde você estoca coisas, coloca coisas, né? Você vê muito em filme americano, né? Aqueles celeiros grandes, aqueles galpões grandes, né? Onde eles colocam feno, tal, aquela coisa toda, que é o celeiro, máquinas. Celeiro é o lugar onde você coloca as coisas e depois você retira. Não é esse o objetivo que eu vejo para o nosso país. O que eu vejo para o nosso país e que os colegas profissionais de direito podem ajustar e melhorar e atingir é que nós sejamos uma nação alimentarista. Além de nós produzirmos, nós vamos ensinar como produzir com uma série de elementos que outros países não atingem. O setor do agronegócio, o setor agroalimentar do agronegócio, é o setor que tem o maior potencial de crescimento aqui dentro do Brasil, né? Então, nós temos terra, nós temos clima, nós temos água, nós temos mão de obra, nós temos tecnologia. Então, nós conseguiremos rapidamente dobrar a nossa produção se nós aumentarmos a nossa eficiência e mais, principalmente na questão da segurança jurídica. Se nós conseguirmos estabelecer uma segurança jurídica em que nós tenhamos essas metas de curto, médio e longo prazo, né? Esse planejamento, isso fundado em lei, né? Que seja quase que seja um plano nacional. Então, essa nação alimentarista é um desejo daquele que entra dentro dessa área alimentar, desse sistema alimentar, para que o país atinja. Tá? Então, o porquê de você estar voltado para essa questão alimentar. Para colocar o Brasil como líder mundial na produção de alimentos, isso você sempre tem que olhar se as tuas ações, se os teus estudos, se aquilo que você propaga está seguindo nesse caminho e transformar o Brasil numa nação alimentarista. Vamos falar sobre alimentação. Vamos falar, ensinar e discutir do começo ao fim do sistema alimentar, como a gente pode aperfeiçoar e nos tornarmos referência mundial. Outra coisa que é o porquê que move o alimentarista é promover sistemas alimentares sustentáveis, que haja sustentabilidade nessa produção, né, de alimentos, saudáveis, e produza alimentos que tragam saúde, e não prejudiquem a saúde. Tem alimentos, sim, que têm prejudicado a saúde. Tem alimentos que não podem nem ser chamados de alimentos, né? Então, a ideia é que nós, que somos da área do direito e que sabemos que existe um direito humano a essa alimentação, nós também busquemos isso. A saudabilidade, né? Então, advogados alimentaristas buscam sistemas alimentares saudáveis, sustentáveis, seguros. Os alimentos eles não podem nos causar dano, pelo contrário, não é esse o objetivo. Tá? Eles devem nos nutrir, nos fortalecer. Os alimentos com contaminação de determinados tipos de produtos, defensivos agrícolas, outros tipos de produtos, eles devem ser. é, a busca deve ser afastar o mais rapidamente possível esse tipo de alimento da nossa mesa e promover sistemas que promovam também, que estimulem o bem-estar humano e animal para todos os brasileiros, né? Então, distribuir essa promoção de sistemas, cada sistema local, regional, municipal, consiga atingir isso, esse é um objetivo do advogado alimentarista. Ele tem que estar atuando na esfera municipal, na esfera estadual, na esfera federal, na esfera internacional. É isso que eu busco que os colegas se dediquem para entrar nessa área com essa visão, com esse porquê, né? Outra coisa dentro desse grupo não existe como conhecer de todo o sistema ou atuar em todo o sistema. Então, nós precisamos compartilhar conhecimentos. Então, o porquê do advogado alimentarista também é entrar numa comunidade onde ele vai compartilhar conhecimentos, vai nutrir parcerias, vai conhecer pessoas que pensam da mesma forma que ele, que ressoam da mesma forma, que têm os mesmos objetivos, que têm os mesmos porquês, os motivos. E, ao final, a fim e a cabo, como dizem as pessoas, né? Chegar no momento em que você vai alimentar as pessoas através do seu trabalho. O seu trabalho ele vai refletir, junto com esse grupo, dessa comunidade, a produção
em quantidade e qualidade de alimentos para alimentar todas as pessoas do nosso Brasil. E garantir a justiça alimentar no Brasil. Nós sabemos que tem pessoas que têm muito e que comem muito, e que comem determinados produtos, e que têm acesso a determinados produtos, exatamente por causa desse recurso, e tem pessoas que não têm nada. Essa ideia de ter um país que produz tanto como produz, que já é líder em vários tipos de produtos, de produção de vários produtos, e não consegue garantir que todos tenham alimento, isso daí é o primeiro motor, é um dos primeiros motores para o advogado alimentarista atuar, né? Então, garantir justiça alimentar no Brasil, colocar o Brasil como líder mundial na produção de alimentos, promover sistemas alimentares sustentáveis, saudáveis, seguros e com bem-estar humano e animal para todos os brasileiros e compartilhar conhecimentos, nutrindo parcerias e alimentando pessoas, esse deve ser o porquê que move e levanta o advogado alimentarista, o profissional do direito que está dentro do setor alimentar e vai se tornar um alimentarista também, a cada dia, a cada momento, e essa é a proposta. Sempre quando nós falarmos sobre como nós falarmos sobre o que o advogado faz, sempre vamos voltar para isso. O que é por um porquê. O como é por um porquê. Nós agimos, nós nos movimentamos por um porquê. E esses são os 4 porquês do alimentarismo. E aí eu trago as sugestões bibliográficas para vocês lerem sobre esse assunto, né? O porquê. Fred, por que você começa pelo porquê? O porquê é o que move, tá? É o que movimenta, é o que dá sentido. As pessoas falam, às vezes perguntam, Fred, você fez veterinária? Fez direito, fez nutrição. Eu concluí agora também, esse semestre passado, gestão da tecnologia da informação e comunicação. Vou concluir ao final desse semestre gestão ambiental. E as pessoas falam, por quê? Volta lá para aquelas questões anteriores que eu coloquei do porquê, e vocês vão entender. É uma linha. Quanto mais eu aprofundo dentro do estudo do sistema alimentar, mais eu necessito de conhecimentos. E eu quero compartilhar esses conhecimentos. Então, em cada área, cada setor desse, eu tenho colegas que eu posso compartilhar conhecimentos de forma diferente. E eu costumo falar o seguinte: o meu ponto de vista é a vista de diversos pontos. Quando eu faço essa jornada que eu venho fazendo alimentarista, de me desenvolver em cada uma das áreas, é porque eu vejo a necessidade de me aperfeiçoar cada vez mais, cada vez melhor. Esse é meu porquê. E é isso que eu convido para vocês começarem a entrar. Então, sempre que retornarem, forem buscar o porquê da advocacia alimentarista, esse é o motivo, comece pelo porquê. Tem um outro livro, esse Simon Sinek, né? Tem um outro livro que é muito interessante, é do Cortella, Mário Sérgio Cortella, para você que às vezes está um pouco perdido, né? Por que fazemos o que fazemos? Então, o porquê as pessoas normalmente colocam o porquê como o dinheiro, né? Não, eu faço para ganhar dinheiro, para pagar minhas contas. Mas por que especificamente o que você está fazendo? Tem tantas coisas para você fazer para ganhar dinheiro. Então, comece pelo porquê, tem a ver com aquele propósito que eu coloquei anteriormente. Se você está imbuído, se você vê ali identidade da realização da justiça, se você se sente necessidade, sente essa necessidade de ser um advogado que busca essa realização de justiça, que busca alimentar pessoas através do seu trabalho, que você pode ver isso no resultado, entrar em contato com pessoas que atuam em vários setores da produção, se você busca compartilhar conhecimentos, formar redes, né, de trabalho, de parcerias com pessoas que atuam nesse mesmo sentido, nesse setor agroalimentar, então esse é o seu porquê. O dinheiro vai vir como consequência. Então, por que fazemos o que fazemos? É essa provocação que eu coloco essas 2 sugestões bibliográficas para vocês lerem. A gente vai conversar sobre isso também várias vezes, em vários encontros, mas é interessante vocês começarem com isso. E também recomendo o meu livro, o meu e-book, 30 páginas, simplesinho, Oceano Azul Agroalimentar, que é um guia essencial para quem busca construir essa carreira de sucesso nessa interseção do direito e o maior sistema de saúde do planeta. A parte do sistema alimentar é o maior sistema de saúde do planeta. Quem diz isso não sou eu. Quem diz isso é o criador do termo do agronegócio, Ray Alan Goldberg. É um livro que ele chama-se Food Citizenship, algo como cidadania alimentar. Então, esse setor agroalimentar, ele é o maior sistema de saúde do planeta. E eu estou aqui exatamente para orientar vocês nesse oceano azul agroalimentar, nesse local onde não tem competição, onde não tem concorrente. Esse oceano azul é uma metáfora, né, que eles usam no meio marítimo para poder mostrar um local onde você não tem, onde você pode nadar livremente. Diferente daquele oceano vermelho, que é cheio de competidores, né, e sangue por todo lado, nesse oceano azul você pode nadar livremente, não tem ninguém. É só você, tá? Então, esse Oceano Azul Agroalimentar é um e-book, inclusive é um bônus para quem participa da nossa comunidade. Eu vou até deixar o contato da nossa comunidade para quem quiser se inscrever. Esse daí é o QR Code.
É uma comunidade de um pagamento mensal, R$ 9,90 por mês, e lá você vai ter acesso mais próximo a essa parceria, né, esse conjunto de pessoas que vibram na mesma sintonia que nós, e os assuntos que nós vamos tratar voltados para essa questão agroalimentar. E aí eu vou encerrando, mais uma vez convidando para todos os colegas, profissionais de direito, bacharéis, advogados, todo mundo da área de direito que caminhem conosco, sejam alimentaristas. Vocês vão encontrar informações também lá no meu Instagram e no meu LinkedIn, Frederico Cunha ADV. Mais uma vez aí tem o QR Code da nossa comunidade, se você quiser nos dar a honra de participar e conhecer mais e começar a caminhar com o mesmo porquê que nos move, estamos à disposição, tá certo? Então eu já envio as minhas saudações alimentaristas a todos, desejo a todos um dia maravilhoso, esplendoroso e um forte abraço e até a próxima.